Feliz sábado, irmãos. É maravilhoso ter esse Deus bondoso, misericordioso e amoroso que cuida de nós todos os dias. E hoje, o dia que Ele escolheu e separou para que todos possamos, em conjunto, em espírito de irmandade, adorar e louvar o seu santo nome. Obrigado, irmã Laiane, pelo riquíssimo louvor que apresentou ao Senhor e a toda a congregação. Sejam bem-vindos todos os irmãos que de bom agrado aceitaram ao Senhor como Salvador pessoal e aceitaram estar neste dia para que todos possamos agradecer-lhe e louvar o seu santo nome. E também não deixar de cumprimentar os nossos queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz do Senhor seja convosco e que as suas bênçãos sejam bênçãos eternas, porque a nossa preparação é para a eternidade. Vejamos que para o nosso Deus nada é o acaso. Nada, mas nada para Deus é um mero acaso. As historinhas das crianças, quando são passadas aqui à frente, para nós, os adultos, é um incentivo. Porque elas vivem as suas pregações. Elas sentem a presença de Deus. Elas brincam, mas uma brincadeira honesta e sincera para com o seu Criador. E eles ensinam-nos a sermos humildes. Ensinam-nos a buscar a Deus de todo o coração. Porque meninos um dia fomos. E hoje, adultos. E se confiarmos no Senhor e não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, um dia almejamos a grande esperança, que é a salvação e a vida eterna. Queridos irmãos, hoje quero falar-vos que Deus tem para nós. O tema de hoje é: ensina-nos a orar. Sim, ensina-nos a orar. E pelo tema da pregação de hoje, eu queria pedir à igreja que orassem pelo nosso pastor. Eu hoje fui resgatado, porque não era eu para estar aqui hoje presente a pregar, mas sim o nosso pastor Arthur Machado. Mas surgiu o imprevisto, urgente, em que as chefias da União tiveram que deslocar para um certo local para resolverem esse problema. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Então, todos nós, toda a congregação, que leve a Deus em oração, para que lhes dê sabedoria, entendimento, para que a questão ou o problema em causa seja resolvido, sim, segundo a vontade e o querer do nosso Deus. Uma das descobertas mais humilhantes e ao mesmo tempo mais enriquecedores que fiz, graças a Jesus, é que algumas das minhas orações eram pagãs. E, meus queridos irmãos, eram orações pagãs. Os pagãos costumam oferecer sacrifícios e orações a seus deuses para lhes pedirem algo, para os aplacarem ou para os fazerem mudar de atitude. Não parecem também algumas das nossas orações grandes esforços para sensibilizar ou até mesmo manipular Deus? Sim ou não, meus irmãos? Nós, muitas das vezes, tentamos, nas nossas orações,
manipular o nosso Deus. Mas em quê? Relativamente às nossas necessidades. Pedimos, rogamos e suplicamos num aparente intento de o influenciar para que atue a nosso favor. Oramos como se tivéssemos num aparente intento de o influenciar, como se tivéssemos de mudar Deus. Mas nós nos esquecemos que quem tem de ser mudado somos nós. Nós é que temos que ser mudados e não Deus. Se gravássemos algumas das nossas orações e as analisássemos profundamente e friamente, veríamos que dão a impressão de crermos que somos melhores do que o próprio Deus. É isso que acontece nas nossas vidas e nas nossas orações. Às vezes divagamos e dizemos e perguntamos, queremos saber, e muitas das vezes, se, Senhor, tem piedade das crianças que sofrem. Nós, nas nossas petições, queremos orar por todos. Pedimos a Deus que tenha piedade para as criancinhas que sofrem as vicissitudes, infelizmente, deste mundo do pecado. De facto, estamos a dizer a Deus que seja mais humano. Porque comparado conosco, parece que lhe falta sensibilidade ou que não se compadece o suficiente. Deus, queridos irmãos, não nos esqueçamos de uma coisa. Ele é o nosso Criador. Deus, Ele é um ser onipotente, onipresente, onisciente. Todos que trouxeram as suas Bíblias, abramos no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus 6, 7 e 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. É verdade. Nem nós falarmos muito, em demasia, é que nós vamos buscar, ou então crer de que Deus ouvirá as nossas petições, de que Deus ouvirá as nossas orações, de que Deus fará alguma coisa por nós, porque falamos. Deixa eu falar para os filósofos. Engraçado que eu tive um professor de filosofia que me dizia assim, bem, vejamos que era uma filosofia marxista-leninista, não é? Isto é completamente diferente. Ele dizia-me assim, não te importa, não importa. Quanto mais escreveres, mais falares, melhor é para ti. Fale. Queridos irmãos, para Deus, não é isso que nos identifica como seu povo.
Não é isso que nos identifica como seu filho. Fale, mas com precisão. Fala ao teu Deus. Busca o teu Deus. Confessa-lhe. E pede a Deus para que te mostre qual é a tua necessidade. Deus sabe de tudo. Mas nós, mesmo Deus sabendo de tudo, eis-nos, temos que buscá-lo em oração. Porque Deus nos capacitou de livre-arbítrio. E tendo esse livre-arbítrio, somos nós que temos que buscar a Deus para que Ele possa agir nas nossas vidas. Mas atenção, oremos com precisão. Busquemos a Deus com sabedoria, não por falância. Não é de tanto falar que Ele ouvirá as nossas súplicas. Quer dizer, quando uma centelha é o mesmo que dizer quando uma fagulha, ou uma faísca, ou um tiquinho assim, como se diz no Brasil, um tiquinho, um pouquinho, algo pequeno. Quando uma centelha do infinito amor divino, do seu terrível sofrimento pelas misérias do mundo, por fim nos alcança e nos comove, corremos com o nosso achado e dizemos-lhe: Senhor, faz alguma coisa por estes desgraçados. Isto é próprio do ser humano, pecadores como nós somos. Quando Deus dá-nos um pouquinho das suas bênçãos, mesmo não merecidas, porque simplesmente o sangue de Jesus é que nos leva perante ao nosso Criador. Nós já pensamos que somos os maiores. E o que é que nós fazemos? Vamos logo pedir pelos demais, como dizendo: Senhor, faz alguma coisa por esses desgraçados. E esquecendo que tu és o maior desgraçado, querido. O maior desgraçado que precisa e necessita da misericórdia de Deus. Na nossa inconsciência, estamos a pedir-lhe que intervenha em nosso lugar. A mania do ser humano. Agir por simpatia e não por empatia. Tentar ser simpático. E onde é que fica a empatia? Viver aquilo que o irmão está a viver. Sentir o que teu irmão está a sentir. Onde é que fica a tua empatia? Porque é muito mais fácil dizer: Senhor, lembra-te dos necessitados, do que fazer algo por ele. Sim. Quando a empatia não existe, o falar é de qualquer um. Mas agora o agir, o fazer, cabe a nós. Cabe a nós. Mais honesto seria dizer: Senhor, ao pensar nos pobres que me rodeiam, peço-te que me ajudes a descobrir o que posso fazer por aqueles para reparar esta situação de injustiça e da qual eu também sou, em parte, culpado devido à minha falta de solidariedade. Onde é que está a nossa solidariedade? Uns para com os outros. Os irmãos pensam que o problema do meu próximo é dele. Ele que resolva. E nos esqueçamos que o dia da manhã ninguém sabe. O dia da manhã, como nós bem dizemos em alta voz, que a Deus pertence. Mas para que o dia da manhã pertença a Deus, faça a tua parte primeiro. E entre com Deus no dia de amanhã, com sabedoria, com humildade, para que veja teu próximo como a ti mesmo. Viva essa empatia e verás que as bênçãos do Senhor fluirão na vida de cada um de vós.
e assim agirmos. Felizmente, na sua misericórdia, Deus ouve-nos e compreende-nos, apesar do que dizemos. Sim. Mas, se queremos aprofundar a nossa relação com Ele, devemos pedir-lhe que nos ensine a orar. Eis a questão. O que devemos fazer a Deus? Pedir-lhe que Ele nos ensine a orar. Eu tudo quero, tudo peço. Para mim, tudo é para ontem. Não te esqueças que há um amanhã. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. O ontem já fez a sua parte. Sim, já fez a sua parte. Bem ou mal, fez. Se for mal, a nossa consciência dirige-nos ao Senhor em arrependimento, se nós assim o aceitarmos. Se for bem, peça a Deus que multiplique o seu poder em ti, que nos dê humildade e sabedoria para que o seu amor possa crescer cada vez mais em nós e espelhemos esse amor que vem do seu trono da graça. Porque, como diz Paulo, não sabemos o que havemos de pedir, como convém, e precisamos de que o Espírito Santo nos ajude a retificar as nossas orações pagãs. Esta passagem nós encontramos no livro de Romanos 8, 26 e 27. Apontem, anotem. Quando chegarem no vosso lar, pesquisem, implementem essa passagem. Porque Deus quer que nós sejamos um povo de oração. Um povo que ora, mas ora com integridade, ore com sabedoria, ore com amor, com perspicácia. Ora dirigindo ao teu próximo, pedindo a Deus que o abençoe, porque nós também carecemos da sua bênção. Mas se assim não for, queridos irmãos, muitos ais, mas muitos ais, no dia do Senhor, que nós todos sabemos que esse dia breve virá. Leiamos a passagem que se encontra no livro de Lucas 11, capítulo 1. Lucas 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Quem foi que fez esse pedido? Um dos seus discípulos. Embora não pareça, esta é uma das petições mais surpreendentes dos evangelhos. Mas por quê? Porque aquele discípulo, como todos os outros, já oravam várias vezes por dia, desde a sua mais tenra infância, e estava convencido de que sabia orar. Muitos de nós estamos super convencidos. Não é só convencidos, super convencidos de que nós sabemos orar. Até aquele dia em que surpreendeu Jesus a orar sozinho. O que havia na atitude de Jesus que motivou o discípulo a atrever-se a fazer-lhe este pedido? Mas o que havia?
na atitude de Jesus quando orava, que levou esse discípulo a fazer esse pedido? É uma grande questão, meus irmãos. Sim. Sem dúvida, a expressão de Jesus tinha-o magnetizado. Nós temos a mania de dizer tinha-o hipnotizado. Essa é uma palavra muito incoerente para um cristão. A hipnose não faz parte do mundo cristão. Mas sim magnetizado. A oração de Jesus, a forma como orava. Dir-se-ia que Jesus falava com alguém concentrado numa presença que parecia encher todo o seu ser. Era evidente que Jesus estava em contato com o céu, de onde recebia força, energia, poder e vida. É a maneira que nós temos de estar, meus irmãos, quando estamos perante uma oração. Estar em contato com o céu. A habitação do nosso Deus. É isso que nós devemos fazer. Sem dúvida, por isso, cada manhã, depois de orar, encontrava-no sorridente e radiante, transfigurado, como se tivesse voltado a nascer. A oração era o segredo dessa serenidade e harmonia que o discípulo admirava no Mestre e que agora, mais do que nunca, desejava ter ele também. Quando orarmos, ou quando oramos a Deus, nós sentimos a necessidade de termos a paz de Deus em nós. Sentimos a tranquilidade que Deus nos concede. Sentirmos a harmonia. Quando se fala de harmonia, vivais em harmonia uns com os outros. A harmonia que isso nos dá. A harmonia leva-nos a amarmos ao nosso próximo e a crermos que o meu próximo é como eu. Porque somos feituras, criaturas de Deus. É triste ver muitas das vezes irmãos que chegam em pleno sábado na casa do Senhor, entram por aquela porta, casmudos, tristes, carancudos, com uma expressão. O irmão orou durante a manhã? Falaste com o teu Deus? Impossível. Se tivesses falado com o teu Deus, se tivesse orado a Deus, a alegria que emana do trono da graça de Deus encheria o teu coração de graça. E a alegria estampa-se na nossa face e é demonstrada para o nosso semelhante. E dizer, este é o amor de Deus que emana de mim. A tristeza que nos traz da casa do Senhor, muitas das vezes, viemos aqui para contagiar com energias negativas ou viemos transmitir o poder e a glória de Deus uns aos outros? Sejamos cientes, meus irmãos. Sejamos cientes. Porque Deus quer de nós muito mais. Mas muito mais. Agora, depois de ver Jesus, tinha descoberto que aquilo não eram mais do que rudimentos de orações. Que orar a sério era outra coisa. A oração exige seriedade. A seriedade impacta-nos perante o nosso Criador. E quando somos impactados por Deus, assim, também nós impactamos os nossos irmãos com esse poder de Deus também. Esse discípulo viu que, na realidade, a sua oração era simples, era rudimentar simplesmente.
precisava de aprender, como talvez nós também, de modo mais claro, que ante a oração tudo é secundário. Que é possível levar uma vida religiosa aos seus aspectos visíveis, mais ou menos correta, sem chegar a assumir realmente os seus princípios. Sim, porque muitas das vezes nós levamos uma vida religiosa sem atingirmos os seus princípios. Levamos uma vida religiosa desfalecida de fé, desfalecida do poder de Deus. Mas atenção, mas não é possível ter uma vida espiritual autêntica sem orar. É impossível levarmos uma vida espiritual autêntica sem o poder da oração na nossa vida. Só Jesus nos pode ensinar, como aquele honesto discípulo, que o essencial da religião verdadeira é a nossa relação com Deus e que a oração é a vivência mais concreta dessa relação. Quando as circunstâncias nos forçam a renunciar a certas facetas da nossa vida espiritual e a ficarmos apenas com o essencial, algo que poderíamos conservar mesmo na maior solidão ou na prisão, descobrimos que poderíamos prescindir de tudo, exceto da oração, da comunhão com Deus e da verdadeira respiração da alma. A verdadeira respiração da alma, meus irmãos, é ter Deus em nós. É agradecer a Deus por cada amanhecer. É agradecer a Deus por esse fôlego da vida que Ele nos concede, que é um milagre diário. Quando levantamos, meus irmãos, não se esqueçam. Busquem a Deus em oração. Mas é uma oração concreta, uma oração de fé, uma oração sincera. Oremos uns pelos outros. Oremos para que a nossa vida espiritual não seja uma banalidade. Oremos para que os nossos vizinhos vejam em nós Cristo Jesus como Salvador. Não seja pedra de tropeço para os teus vizinhos. Não seja pedra de tropeço para o teu lar. Não seja pedra de tropeço para a tua igreja. Ora a Deus e busque a Deus com sinceridade. Sim, Jesus hoje continua a ensinar-nos a orar. Aprendamos com o Mestre para a eternidade. Que Deus abençoe a sua igreja. É a minha oração e a sua vontade. Amém. Senhor nosso Deus, que não nos esqueçamos de primordial. E para alcançarmos o teu perdão, é necessário que nós confessemos os nossos pecados. E isso, Pai Santo, é dirigido a ti em oração. Oração sincera, pura e verdadeira. Ensina-nos a orar, Senhor, para que possamos levar a ti todas as nossas falhas. Tu conheces, Senhor, mas nós queremos entregar os nossos corações nas tuas mãos, para que sejamos moldados e transformados segundo o teu querer e a tua vontade. Entregamos essas petições em nome de Jesus.